Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio da Liturgia da Palavra, desse dia 17 de fevereiro de 2022, sexta semana do Tempo Comum. A cor litúrgica aqui diz branca, em memória, agora não sei dizer o que é exatamente, mas nós vamos lembrar dos 7 santos fundadores da Ordem dos Servitas. É que pode ser festa, pode ser memória, né? Aí eu não tenho essa informação direito. Mas é a respeito dos 7 santos fundadores da Ordem dos Servitas, tá? É branco, eles não são mártires, são os santos fundadores. Vamos lá. Então vamos lá. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor, todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar uma oração do Pai das Misericórdias, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai. Estamos no mês dedicado às famílias, Sagrada Família. Tem a oração da Rede Mundial de Oração do Papa. O tema é pelas consagradas e religiosas. Né? Infelizmente, há muitas mulheres consagradas e religiosas que abandonam a vida consagrada. Infelizmente, eu conheço um aqui que aqui no meu bairro é assim, tem 2 conventos bem próximos. Tem um convento, e são de carismas franciscanos, olha só. Só que uma acho que é do Sagrado Coração, franciscanos do Sagrado Coração, uma coisa assim, e a outra, agora não me recordo, mas é franciscano, mas tem um outro nome, e são em locais diferentes. Aí eu sempre passo em um que tem um São Francisco no jardim. Aí toda vez que eu passo na frente de São Francisco, salve São Francisco, né? A imagem dele. Agora, o outro local ficou estranho. Não sei quem foi a ideia de quem, das irmãs, começaram a fazer terapia alternativa lá. E aí eu prefiro nem me aprofundar muito no assunto. Mas teve freira que deixou de ser freira e fora que entrou nesses papos de rei, que começou a misturar coisa, é difícil. E é o seguinte, não sei como é que funciona essa questão da congregação religiosa feminina. Eu acredito que deveria ter um diretor espiritual, um padre para ser designado, né, uma pessoa responsável, para orientar tanto as pessoas mais velhas quanto as mais novas, o que pode e o que não pode na vida. Né? Então, como eu tenho aqui perto da onde eu moro, próximo, uma situação que está desagregado, eu não sei se é para chamar atenção, para ter mais gente para ser freira, porque hoje as mulheres, elas, mesmo no mercado de trabalho que não as valorize, elas sentem uma certa valorização. Mas desculpa, mulherada, eu falar a verdade, eu acho assim, é tudo enganoso. Não era o pitaco, mas eu vou dar o pitaco. Ninguém pediu, mas eu vou dar o pitaco nesse áudio. O mundo do trabalho para as mulheres. Tem várias situações aí em que são os homens que determinam como que a mulher deve agir no mundo empresarial, no comércio, em tudo. Inclusive existia um debate, veja bem, eu não sou a favor do anticoncepcional, mas existia e ainda existe um debate muito importante que ninguém reflete direito, nem no campo científico, que ao tomar a pílula anticoncepcional, pelo menos quem inventou a pílula anticoncepcional não foi uma cientista mulher, foram homens. Então são ideias masculinas sobre uma questão feminina que eles não sabem e que acham que é muito simples resolver. Começa por aí. Outras formas também sobre o pensar, o desenvolver do design dos absorventes, que no final poluem todo o meio ambiente, né, gente? Absorvente íntimo, absorvente para reter as regras. E a outra coisa que aí vem me dando uma certa tristeza é, por exemplo, com a questão da pandemia, nós sabemos que as duas pessoas da casa, supostamente o homem e a mulher, né, o companheiro ou companheira, tem que fazer home office e geralmente tem um filho pequeno ou mais, né?
Não estou aqui entrando em questão se tem cachorro ou não tem cachorro. Isso daí não, isso daí deveria já tem que ter noção das coisas. Eu estou falando quem tem filhos. Aí o que acontece? Tem uma, não sei se vocês já viram, mas eu vi uma imagem, diz que está viralizando no mundo. A mulher está tentando fazer o home office dentro de uma banheira seca e a criança tá tentando, e a criança pequena está tentando chegar nela e não consegue. A própria mãe criou uma barreira ali no banheiro onde toma banho. Deve ser nos Estados Unidos, porque lá é muito comum ter banheira, não se tem chuveiro elétrico. Isso é coisa de brasileiro, tá? Chuveiro elétrico é coisa de brasileiro. O americano, eles não têm chuveiro elétrico. Eles acham perigoso tomar banho naquilo. Bom, enfim. Aí a mulher tá sentada com o laptop no colo, tentando trabalhar, e uma criança de 1 ano e alguma coisa, 1 ano e alguns meses, tentando chegar nela. Fora mães que precisam estar com o nenenzinho no colo, né? Porque, gente, não é todo nenê que é bonzinho. Nós sabemos disso. Às vezes é uma criança irritadiça, é uma criança que às vezes a própria mãe não sabe, mas a alimentação favorece o fato de ser irritado, problema de má digestão na criança, tem várias coisas. Eu não sou mãe, mas, né, a gente entende, pelo menos eu tento entender o outro lado, né? É uma situação complicada. E aí vem uma situação assim, por exemplo, ouvi hoje, né, mães que não estão conseguindo levar seus filhos em creches ou conseguir vagas em creches públicas porque não tem vaga. Isso sempre foi. A creche pública, ela sempre foi um problema. E em vez de dar prioridade para mães que trabalham, isso eu sei porque eu já fiz estágio em creche municipal, não, elas pedem, não, coloque suas crianças lá. Aí é mãe que nem trabalha, abandona a criança, é isso mesmo, abandona o baby lá para ficar batendo perna. E quantas vezes que eu já não vi bullying da própria monitor, a chefinha da salinha da creche, a pessoa chama de tia, mas não é tia, ela é a pessoa que é responsável por aquela turminha. Tinha, inclusive, era uma criança coisa mais linda, parecia uma bonequinha, sabe? Fofinha, só que ela era birrenta, mimadinha, vivia com problema intestinal, sabe? E a mãe não deixava a fralda, porque é a obrigação das mães deixar a fralda, e dava banhinho, ainda uma criança pequena de 2 aninhos. E aí, quantas vezes? Era todo dia isso. Eu fiquei 1 semana naquela creche, fazendo estágio. A tia da creche irritada falava bem assim pra essa menininha: tá vendo ali fora? E realmente, o nível da rua um pouco alto, dava pra ver as pessoas passando. Tá vendo ali? E a menininha vidrada, porque reconhecia a mãe. A mãe tava lá. Falei: tá lá tua mãe, ó, batendo perna em vez de cuidar de você que tá doente, tá aí com febre. A gente tá falando pra ela vir buscar você e fica aí batendo perna. E era verdade. A menina era literalmente abandonada lá dentro. Das 7 da manhã até 7 da noite. Vocês acreditam um negócio desse? Para entregar as crianças na creche, ó, 2 palitos. Fora outras situações que, assim, eu, para contextualizar, sou formada em História, mas depois eu resolvi fazer magistério. Não sei, me deu uma doideira na cabeça. Eu pensei assim, que eu tava faltando didática. Didática é desenvoltura em sala, mas é que, na verdade, eu tenho um problema de relacionamento com pessoas mesmo. Então não ia ser, apesar que aprendi bastante. E aí, no ano de 2004, me deu uma crise, assim, de identidade. Assim, eu entrei na faculdade da Federal em História em 94, terminei em 97, 98. Quando chegou 2004, 10 anos de formação, me deu uma crise mesmo. Mas eu estava em crise de idade, crise também de profissional, não estava me achando. Pensei, vou fazer um curso noturno. E naquela época era o governador Requião, era o Lula, inclusive, e o Requião trouxe de volta o governador. É a única coisa boa que eu vou falar dele. Ele trouxe de volta dignidade para os professores, dignidade para as escolas estaduais do Paraná e também os cursos técnicos que até hoje existem nas escolas estaduais. Então, quem mora aqui na região do principalmente Curitiba, mais Paraná, cada colégio estadual tem um curso lá técnico. Auxiliar administrativo, tem auxiliar de enfermagem, e no caso eu procurei um que tivesse auxiliar, no caso não é auxiliar, era magistério, era a volta
do curso de magistério, que havia sido extinto. Não sei quem extinguiu. Eu sei que alguém extinguiu e a escola mais tradicional, antiga mesmo, que formava professorinhas de primeira a quarta série, digamos assim, era o Colégio Erasmo Piloto, que eu fiz lá. Eu tenho o maior orgulho. Era o maior xodó, digamos assim, uma das escolas estaduais mais antigas, uma das mais antigas, e era formadora de professoras de alfabetização. Foi uma maravilha, assim, sabe? E aí tinha que fazer estágio obrigatório em creches e em algumas escolas municipais, que eu também fiz. Mas a minha melhor experiência, assim, que até hoje eu trago, é de criancinhas pequenas, que são umas fofuras mesmo. Apesar de eu ser essa pessoa nervosa, sabe? No fundo eu acho tão bonitinho aquelas criancinhas. E foi lá também que eu vi algumas atrocidades, assim, no sentido, coisas que nunca imaginei que eu poderia ver. Né? Por exemplo, uma menina que mordia outras crianças. E depois de anos é que fui entender por quê, porque assim, eu fui tentando ver o que que acontecia. O histórico dessa, só para você entender, o histórico dessa criança que mordia as outras, ela era chamada de bruxa pelos coleguinhas, porque ela era muito má mesmo. Ela era muito irritadiça e violenta. Aí me contaram a história dela. Quem trazia era um pai, o pai dela, que era um homem acabado, assim, dá pra ver que fisicamente era um homem da construção civil, mas muito acabado, não sei se bebia, mas que não fazia nada com ela. Esse pai não fazia nada com ela. O que acontecia é que a mãe dela era viciada em crack. Isso nessa época já. Por volta de 2005, 2006. Foram 2 anos de curso. E ela tinha umas manias estranhas de chegar na gente. Ela tentava abraçar a gente com as pernas. Pegava assim, dava os braços, pegava nas nossas mãozinhas, nas nossas mãos e tentava abraçar a gente com a perna. E eu não entendia por que ela fazia isso. E depois caiu a ficha, assim. Se você não entendeu, não precisa entender. Né? Mas a criança provavelmente via muita coisa acontecer em casa. Eu era numa periferia aí de Curitiba, região pobre mesmo. Mas, gente, o que eu quero dizer assim não há necessidade da creche. A gente precisa refletir as coisas. Não é porque o público está ofertando ao privado, a nossa vida privada, facilidades que a gente tem que aceitar de pronto, a não ser que você precise. Tá? A creche particular e a creche municipal, elas são necessárias na medida que os pais precisam trabalhar, ainda mais hoje em dia que as coisas estão caras. Isso eu entendo. Agora, se você não trabalha, um dos lados não trabalha, não há necessidade de pôr em creche tão cedo. O governo, tá, exige que a criança esteja num CMEI para fazer o primeiro aninho. Entendeu? Que não é a primeira série. A primeira série virou segundo ano. É o primeiro ano, ele tem que estar em creche. Então tem uma idade fixada de já enfiar a criança regularmente em algum lugar, seja creche, municipal ou particular. Mas o intuito aqui que eu estou falando então hoje eu vi a reportagem, então as mães estão tendo que levar seus filhos no trabalho, e isso é um problema para a empresa. Por outro lado, rezo muito para que muitas empresas tenham uma mini creche que ofereça aos seus funcionários, porque não há vagas em creches públicas e a creche particular é muito cara, porque tem gente que enfia a faca. É caro manter uma criança em creche particular. Né? Então, o meu apelo é por isso. Quem mora em centro, capital, uma cidade grande, existem uma ou outra empresa que oferta aos seus funcionários um local em que você deixa as suas crianças. Aí, na hora do intervalo, elas vão correndinho lá, as mães, né? Mães, pais vão lá. Oi, nenê, tudo bem? Tem que ter uma pedagoga, tem que ter auxiliar, né? Monitora, tem que ter um espaço, né? Ainda mais coronavírus, né? Isso eu via muito tempo atrás e eu senti falta disso, né? Eu sei que tem muita empresa que não tem condições de abrir isso, mas eu acho que entre um plano odontológico e dependendo do plano de saúde, eu acho que abrir um momento creche dentro da empresa, ela facilitaria por demais. Porque material didático, desculpa falar, hoje em dia até se consegue aí com esses apostilados mesmo, entendeu?
O que criança nessa idade faz? Quando não é bebê, né? Tem que ter berçário também. Pintar, contar história. E depois criança tem que dormir bastante. O que eu mais via na creche. Tomava um cafezinho, né? Ofertado pela prefeitura, né? A prefeitura oferta comidinha. Aí vem aí o almoço, né? Aí as tia da creche fazia assim: essa aqui come alface, essa aqui não come, essa aqui mais feijão, essa aqui menos arroz, e assim vai. Cada um sabia os gostos de cada um. E criança é engraçado também. Cada um leva sua mochila. Aí quando um perde o sapato, aí como eu era nova, né? Eu falei, mas de quem que é esse sapatinho? Aí as próprias crianças falavam, de fulaninho, deixa aqui, ó. Ainda mostrava pra mim, é nessa mochilinha aqui. Criança de 3 anos. Gracinha das crianças. A coisa mais fofinha, viu? Ai, dava trabalho aquelas crianças. Mas eram muito fofas. Eu só não cheguei a trocar de fralda nelas, porque minha função não era essa. Minha função era de ser estagiária de, né, magistério, então eu tinha que dar atividades, contar histórias, fazer atividade. Ó, você que tem criança em casa, não se importa muito de lavar o cobertor, é, quando a gente não tinha mais o que fazer com as crianças, que as crianças tudo agitadas, né? Depois que acorda, então, que as crianças têm que dormir. Então, eu lembro que tomava café, fazia atividade, aí vinha almoço, do almoço tinha que dormir. Mas tinha que forçar elas a dormir mesmo. Aí 2 horas de dormição lá, todo mundo dormindo, aí as tia tudo lá, conversando, tomando café. Aí as crianças acordam, aí já é hora de despachar a galerinha, né? Algumas mães vinham antes, outras não. Pegava. Tinha pai que tinha que ligar. Ô, você esqueceu o teu filho aqui? A gente tá pra fechar o lugar. Tem que buscar aqui. É assim, viu? O negócio é feio. Mas se você quer fazer uma atividade, assim, não se importa de lavar o cobertor, cada um levava seu cobertorzinho, né? De nenê. Aí eu lembro que a gente fazia tapete mágico. Vamos lá, nenê. Jogava o cobertor no chão, pegava uma ponta, fazia a criança pegar nessa ponta que está fixada na minha mão. Agora senta. E ficava arrastando as crianças no chão, né? As crianças no chão. Aí tinha umas que fazia trenzinho. Eu também quero sentar aqui e tal. E vinha. Pô, quase que rasgava o cobertor, né? Fazia trenzinho com as crianças lá. Ai, meu Deus do céu. É, eu tive boas experiências, assim. As melhores foram as com as crianças, eu digo pra vocês. Com o adulto foi mais difícil, né? Ai, gente. Bom, enfim, para com isso, né? Tá. Então vamos rezar, né? A, é, a oração do Pai das Misericórdias, o Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, né? E dizer que eu não entendo como é que as pessoas trocam um nenê por cachorro. Desculpa. Eu sei que depois, quando eles crescem, muda o comportamento. Muda mesmo. Mas é uma fase, assim, realmente que dura muito pouco, até os 13, 14 anos. Quando é o auge da adolescência, aí o negócio muda totalmente de figura. Mas faz parte da vida, minha gente, tá? Então vamos lá, vamos dar sequência para a liturgia da palavra. Então vamos para a oração do Pai das Misericórdias. Pai das Misericórdias, Deus de toda consolação, ouvi a súplica confiante que lhe apresentamos neste momento, a restauração da família brasileira. Acolhei este povo que vem cheio de fé e esperança ao seu santuário, consolai os aflitos, socorrei os necessitados, enxugai as lágrimas aqui derramadas. Amparai os fracos, recebei em seus braços paternos este filho pródigo que volta para vós. Dê-nos a graça de sermos instrumentos de sua misericórdia na vida dos nossos irmãos, para que assim o seu nome seja amado em nossa família e em nossa nação. Tudo isso lhe pedimos por seu Filho, Jesus Cristo, que com o Senhor vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.
A primeira leitura de hoje, Tiago, capítulo 2, versículos de 1 a 9. Meus irmãos, a fé que tendes em nosso Senhor Jesus Cristo glorificado não deve admitir acepção de pessoas. Pois bem, imaginai que na vossa reunião entra uma pessoa com anel de ouro no dedo e bem vestida, e também um pobre com sua roupa surrada. E vós dedicais atenção que está bem vestido, dizendo-lhe: vem sentar-te aqui à vontade, enquanto dizei ao pobre: ficai aí de pé, ou então senta-te aqui no chão aos meus pés. Não fizestes então discriminação entre vós, e não vos tornastes juízes com critérios injustos? Meus queridos irmãos, escutai. Não escolheu Deus os pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam, mas vós desprezais o pobre. Ora, não são os ricos que vos oprimem e vos arrastam aos tribunais, não são eles que blasfemam contra o nome sublime invocado sobre vós. Entretanto, se cumpris a lei régia, conforme a Escritura, amarás o teu próximo como a ti mesmo, estais agindo bem. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, e a lei vos acusa como transgressores. Palavra do Senhor. Muito bem. O salmo de hoje é o 33, o refrão: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei eu o Senhor Deus em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouça os humildes se alegrem. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face, alegrai-vos, vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Evangelho de hoje, Marcos 8, versículos 27 a 33. Naquele tempo, Jesus partiu com seus discípulos para os povoados de Cesareia de Filipe. No caminho perguntou aos discípulos: quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que tu és João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas. Então ele perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias. Jesus proibiu-lhe severamente de falar a alguém a seu respeito, e em seguida começou a ensiná-los, dizendo que o Filho do Homem devia sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, devia ser morto e ressuscitar depois de 3 dias. Ele dizia isso abertamente. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo. Jesus voltou-se, olhou para os discípulos e repreendeu a Pedro, dizendo: vai para longe de mim, Satanás. Tu não pensas como o Deus, e sim como os homens. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra e vamos recordar o evangelho deste 6º domingo do tempo comum, dia 13 de fevereiro. Foi Lucas 6, versículos 17, dos versículos 20 a 26. Muito bem. Então Jesus está curando, né? Está sendo criticado, né? Tem hora que ele deixa os fariseus no vácuo. E aqui ele dá uma chamada em São Pedro, né? Porque ao mesmo tempo que São Pedro está, assim, ele sob uma brecha do Espírito Santo, percebe que Jesus é o Messias. Mas por apego humano, Senhor, não fale essas coisas na frente dos outros. E Jesus repreende: sai daqui, Satanás, em outra passagem do Evangelho, né? Porque você não pensa com a vontade de Deus, mas sim com a mera vontade humana. Porque os desígnios de Deus são mais elevados, são sutis. O reino de Deus tem outro pensamento, tem outra maneira de vivenciar a vida. E na primeira leitura de hoje, claramente diz sobre o preconceito, a discriminação, o não gostar, o prejudicar o outro a partir do não gostar. Aqui eu tenho um pitaco para dar, mas eu vou deixar para... lembrei de uma outra situação, mas eu vou ter que falar em outro momento. Vai ser pro áudio de sexta, que é uma coisa que eu preciso desenvolver um pouco melhor, tá? É a respeito de um falso... É um pastor vestido de padre. Depois eu falo essa polêmica. Aqui eu vou dizer uma situação que, infelizmente, o pessoal vai me criticar, o pessoal vai dizer que cristão católico não é para ficar vendo Big Brother. Realmente, eu falar bem na real, eu não gosto de ver Big Brother. Acho que o último que eu vi e que eu odiei, assim, foi quando era da época da Sabrina Sato com aquele tal do Domini.
porque eu não queria que aquele cara ganhasse. Mas ganhou, mas também perdeu também o dinheiro. Faz tempo isso, hein? Faz tempo. Aí, o que aconteceu que me chamou a atenção essa vez no Big Brother e estava acompanhando apenas os resumos? Porque também é aquela coisa, não vou mentir para vocês. Eu não vejo, eu só assisti essa semana porque teve o problema do balde d'água. Mas eu vou deixar assim citado uma situação que não adianta. Tem gente que deve ver e vai entender o que eu vou falar. Tem uma moça que ela tem vitiligo. E para quem não sabe, assim, primeiro que tem o preconceito. Mas assim, essa moça, ela me parece, ela passa uma coisa boa, sabe? Ela tá nervosa, deve estar falando, ela não modera muito mesmo o falatório, pelo que entendi, apesar que eu não acompanhei muito. Mas pelo fato dela ter vitiligo, ela tem problema emocional. Porque o vitiligo, ele surge em qualquer pessoa depois de uma crise emocional muito forte. E ela é toda manchada, né? Não quero ser preconceituosa. Porque ela me pareceu uma pessoa muito bacana. Mas já na primeira semana, ela topou com uma outra moça, de nome de país, do leste europeu. E de cara essa moça não bateu. E já indicou pro paredão, já votou nela, fez a cabeça de todo mundo lá no grupinho. E pior, muita gente, a, a fulaninha lá, a do vitiligo, realmente é assim mesmo. Todo mundo comprou a ideia da psicopata dessa guria. Essa menina de nome de país é psicopata, gente. Porque eu vi depois um vídeo que eu não tinha visto ainda, que ela montou um paredão imaginário em que tava a menina do vitiligo. E ela começou a comemorar, ai, essa menina vai sair, e começou a ter uns trejeitos estranhos, assim. Pra mim é psicopata social. Porque ela vai fazer de tudo pra tirar essa mulher do caminho da vida dela. A outra também a que é líder. Mas é que o problema é que a outra é rica, né? Ela não acho que nunca passou por dissabores porque são jovens, assim. Elas acham que simplesmente pode passar o trator em cima de quem quiser. O que eu quero falar é. Então, são duas situações. Tem a líder, que indicou um cara, que nem é tão ruim assim, né? O cara. O cara pode comer pão à vontade, porque a mulher dele é aquelas da dieta maluca, né? Das dietas. Deixa o cara comer pão, deixa ele lá até a final, deixa ele aproveitar a vida, né? Porque depois vai ter que entrar na dieta doida da mulher dele lá, né? E a outra do vitiligo, porque simplesmente ela tem um brilho próprio, que eu percebi. Aí eu fui acompanhar, a menina tá sofrendo, mas a menina ela tem um jeitão bacana. Provavelmente é a nova Juliette. Se não acontecer nada que ela for pisar na bola, ela é a nova Juliette. Ela é a ganhadora do BBB. Ponto final. Já temos uma ganhadora aí. Mas pelo menos se não ganhar não tem problema. Ela vai ser um sucesso aqui fora, né? Mas eu queria dizer isso. Inclusive já tinha um pessoal apontando sobre isso. Eu já tinha percebido já de cara na primeira semana. Eu não queria ter visto, mas eu estava acompanhando os resumos por um canal do Instagram que passa o resuminho do dia. Porque a guria votou, a do país votou e foi dar um abraço de alegria nela. E a menina do vitiligo, mas você votou em mim, né? Não, não sei o que é. Aí o que aconteceu essa semana? O balde d'água, né? Uma outra guria chegou com raiva e deu com o balde, em vez de só jogar água, não, deu com o balde na cabeça da. Agrediu, né? E foi expulsa, porque são regras e regras são regras. Aí todo mundo tá com dozinha de quem saiu. Eu não tenho dó, não. Gente mimada e que compra os assuntos dos outros, não tem opinião própria, né? Não aceita crítica, não é verdade? A moça do vitiligo só tá se defendendo. A impressão que dá é que ela se defende toda vez, entendeu? E passa por ruim. E eu já expliquei. Quem é grosseiro, ó, quem é muito sincerão, muito grosseiro, nem sempre é de coração ruim. Tem que, tem que ver, tem que ver e ponderar as duas coisas. Não que você vai ficar perto de uma pessoa que só alfineta e tudo, mas você tem que entender que o porco-espinho existe, né? Ele solta mesmo as agulhas quando é ameaçado. Mas o porco-espinho é um ser de boa. Então existe esse tipo de gente. Tem que treinar a visão
das pessoas, assim, como que você enxerga as pessoas, não é julgar. Você tem que entender o processo, como se fosse um drone. Você fica lá em cima da situação, observa o que que acontece com a pessoa. Eu, nessa vida, conheci duas pessoas muito sinceronas, mas de ótimo coração. Pessoas muito boas mesmo. Honestas, tudo, mas é sincerão. Um por causa da diabetes, o outro porque tomou muito na cabeça na vida, né? Mas pessoas incríveis, assim. É só saber conversar com a pessoa. Entende? Tem que saber chegar um pouquinho. Olha que eu sou grossa, hein? Então eu tomei esse lado do BBB, que não é o certo, porque passa uma péssima impressão, porque aí vocês vão querer ver, né? Mas não precisa ver mais não, tá? Agora eu acho que o jogo vai mudar, né? Eu tô mais tranquila, eu não, talvez eu não acompanhe mais, mas de qualquer forma, a menina lá, do vitiligo, vai chegar na final, porque todo mundo do Brasil quer, né? E o cara do pão lá, o indicado pelo líder duas vezes, né? São os dois mais cotados, o restante é tudo peso morto mesmo, certo? E ali acontece perseguição. E quem nunca passou por perseguição no trabalho, principalmente no trabalho? Família, existe, claro que existe, isso é pior, parente, família, né? Mas no trabalho é extremamente extenuante você ter que conviver com uma pessoa que te persegue, não vai com a tua cara, te prejudica, puxa teu tapete, faz de tudo para você cair fora, se mandando embora, para você virar o ruim. E aí a gente entra numa instabilidade emocional e começa a pôr os pés pelas mãos mesmo, né? Isso é um detalhe, né, que eu estou puxando para a leitura, no caso a primeira leitura de hoje, tá certo? Eu vou deixar aqui exposto, certo? Porque senão a gente despreza só por causa da aparência, despreza por qualquer coisa. E para fechar esse assunto do BBB, tem um participante lá que é um ator negro e ele percebeu uma outra situação que é real mesmo, pode ser isso, mas que é um engajamento importante para nessa luta do preconceito racial, né? De que a casa ela é intolerante com a pessoa negra, mas eu acho que ali é por causa realmente das manchas dela e pelo jeito espontâneo da moça lá de Minas, a pintadinha lá. Não quero ser preconceituosa, né? Eu falo com carinho, mas com vitiligo. Pronto. Pronto, acabou. Tá? Mas existem outras situações. Você discriminar o pobre, o cara que está pedindo dinheiro. Quantas vezes que não vem um cara pedir dinheiro ali no carro, no semáforo, e você, eu não vou dar o dinheiro porque ele vai tomar uma pinga. Olha, gente, isso aí tem que ponderar bastante. Para eu evitar de ficar julgando a pessoa, eu já passei por isso. Isso é ter coração duro, gente. Tem que mudar bastante. Comece doando alimentos para pastoral social, se você não quer, né, que seja desperdiçado, digamos assim. Por outro lado, né, rezar então para essa alma que está lá pedindo por causa da pinga, por causa da droga, porque o vício chupa, suga a pessoa, né? Não dá para julgar a pessoa em si, certo? E tem outros fatores de preconceito. E ultimamente nós temos sido muito preconceituosos e pessoas falando besteira, que é o caso do povo tentando ressuscitar. Não, ressuscitar é termo forte, só Jesus, né? Jesus ressuscitou e vai ressuscitar a nós também. Mas assim, trazer à tona o tema do nazismo, gente. Isso, olha, se fosse trazer de uma forma para educar as pessoas a não acontecer, não. Estão flertando com a possibilidade de sermos do partido nazista, que Hitler não era tão ruim assim. Não, realmente o Hitler não era ruim. O problema eram as pessoas ao redor dele, que era uma elite intelectualizada, científica, voltada para o mal. De verdade. O Hitler era um mero marionetão, assim, sabe? Só ver os discursos esquisitos dele. Ele era o doido da vez. Mas ele era muito bem assessorado por um povo do mal. Mal mesmo. Gênios, assim, sabe? Gênios do mal. O cara tinha uma cabeça, era um crânio. Cara da propaganda nazista, cineasta que fez as propagandas lá em película lá, pilotos, engenheiros lá para construir as armas de guerra. Eram todos gente boa mesmo.
gente da melhor qualidade na área científica, mas gente do mal, tá? Do mal. Teve um, inclusive, que tinha ódio tanto aos judeus, porque na real é assim, não dá para entender o porquê esse ódio aos judeus, mas eu acredito que foi um ódio generalizado, todo mundo comprou, que agora maculou toda uma memória do passado da Alemanha. A Alemanha tem horror se alguém falar em nazismo. Então isso é extremamente perigoso, certo? E o nazismo é preconceituoso, porque nos campos de concentração não eram só judeus, eram deficientes mentais, homossexuais, eram os testemunhas de Jeová, os triângulos roxos, tá? Então, quiser, tem questão religiosa aí também, porque os testemunhas de Jeová, eles não faziam a saudação nazista, não se curvavam um homem. Graças a Deus eram fiéis ao Deus Todo-Poderoso, entendeu? Então, também foram para campos de concentração. Então, existe isso. Então, é preciso cuidado. Não gostou do meu pitaco? Lamento, tá? Mas é o que eu tenho para oferecer hoje. A única coisa é, desculpa o áudio longo, eu tive que fazer em duas partes, tá? Amanhã eu vou falar sobre outra situação que está acontecendo e é importante avisar a todos os canais católicos. Um abraço a todos.